bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo da Palavra de Deus em Efésios, vamos ver uma nova palavra do dicionário bíblico. Hoje vamos ver a palavra fidelidade. A fidelidade é um atributo de Deus, que significa que Deus é digno de confiança, confiável e que podemos depender dele. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, simplesmente significa que você pode contar sempre com ele, você pode depender dele sempre, podemos confiar nele. Lamentações 3:23 diz: grande é a tua fidelidade. Deus é grande e sua fidelidade é grande e suficiente. Está além da compreensão humana. Ela invoca amor e confiança para seus filhos. Quando reconhecemos que Deus é fiel, nós o amamos e servimos. Eu tenho um Deus fiel. Eu sei que ele nunca vai falhar, pois eu nunca encontrei uma promessa na Bíblia que ele não cumpriu. Em 50 anos de experiência cristã, posso testemunhar que Deus cumpriu todas as promessas que ele fez. Se ele falhar, deixaria de ser Deus, porque a fidelidade é um atributo essencial de sua natureza, sem o qual Deus não seria Deus. Não seria maravilhoso se nós fôssemos fiéis como Deus é fiel? A fidelidade é atribuída a Cristo em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, Hebreus 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 2, Apocalipse 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 14 e também capítulo 19, versículo 11. A fidelidade também é um atributo do homem e é exigida dos cristãos como mordomos de Deus, em 1 Coríntios 4, versículo 2. Nós também devemos ser dignos de confiança, apesar de não sermos perfeitos, no sentido que Deus é. Embora nós somos humanos e a carne ainda é parte de nós, devemos procurar cultivar a lealdade, fidelidade e sermos dignos de confiança. O povo de Deus é muito negligente em observar este atributo hoje, mas Deus é fiel, amigo. O Senhor Jesus é fiel. E Paulo escreveu para os servos de Deus que requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser fiel em meu ministério, fiel em meu estudo da Palavra de Deus, fiel em declarar e ensinar a Palavra de Deus. Eu quero ser digno de confiança porque isso é um dos requisitos básicos de um mordomo de Deus. Deus nos confiou sua preciosa verdade e devemos ser fiéis ao administrar essa verdade. Há muito mais a dizer sobre a palavra fidelidade, mas vamos parar por aqui e em nosso próximo estudo iremos considerar uma outra palavra. Agora abra sua Bíblia e vamos começar o nosso estudo em Efésios, capítulo 2. Mas antes de fazer isso, eu quero expressar minha sincera gratidão àqueles que escreveram esta semana. Obrigado por sua carta, pelo seu e-mail, obrigado por suas orações. Não há nenhuma maneira deste ministério ser realizado, exceto pelas orações e pelo sustento dos nossos queridos ouvintes. Então, muito obrigado de todo o nosso coração e quero dizer que nós apreciamos o que você faz para nos ajudar neste ministério. Vamos buscar a Deus em oração. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, viemos diante de Ti pedindo para falar-nos com grande poder e bênção neste dia. Senhor, que possamos ser cumpridores e não somente ouvintes da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ser colocada em prática nas nossas vidas. Se alguém está nos ouvindo hoje e ainda não é salvo, que ele possa confiar no Senhor Jesus e experimentar a alegria da salvação. Oramos especialmente pelos nossos amigos idosos, por aqueles que estão doentes em hospitais. Deus, tenha misericórdia deles. Atenda às suas necessidades. Oramos também pelos jovens que ouvem o nosso programa. Abençoa-os e que eles possam seguir o teu caminho. Agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da carta de Paulo aos Efésios é Cristo e sua igreja. Você deve lembrar que no capítulo 1, a igreja é apresentada como um corpo do qual Cristo é a cabeça. O versículo 22 conclui o capítulo 1 com as seguintes palavras: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Há uma série de figuras de linguagem para representar a igreja. Ela é corpo, é edifício, é esposa, é comparada a um exército.
Como dissemos em Efésios 1, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça desse corpo. Sabemos que a cabeça está no céu, mas através do Espírito Santo no mundo hoje, o seu corpo está sendo formado. Em Mateus 16:18, o Senhor Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, que ainda não está completa. Todo dia alguém é salvo e adicionado a esse corpo como um novo membro. Uma nova pedra é acrescentada ao edifício. O edifício está sendo edificado e o corpo cresce. E agradecemos a Deus pela obra que Ele está realizando. Cristo voltará para se unir ao corpo, que é a sua igreja, e nunca mais se separar. Este é um belo simbolismo. Mas, continuando no capítulo 2, a igreja é apresentada como um edifício que está fundado sobre os apóstolos e profetas. E a pedra angular, que é Jesus Cristo, e os cristãos, os crentes, somos edificados para ser um templo sagrado, morada de Deus no Espírito. Então, no capítulo 1, vemos a igreja como um corpo, e no capítulo 2, como um edifício. Agora, esta carta aos Efésios é a emocionante história de como Deus faz do homem uma nova criatura, originalmente criado à sua imagem e semelhança, mas pela desobediência caiu de sua posição. O plano envolve uma cabeça perfeita para o corpo e uma pedra perfeita para o edifício. Portanto, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho em forma humana, e através do nascimento virginal, sua morte vicária, sua vitoriosa ressurreição e sua volta, ele vai restaurar para o Pai a criatura caída, Adão e toda a sua descendência. No capítulo 2, Paulo mostra a necessidade de uma nova criação do homem, começando com uma revisão de seu passado antes de se tornar salvo. Ele mostra o homem não convertido, separado de Deus pela morte e distância. Aqui temos uma imagem do que todo ser humano incrédulo é, e um retrato do que toda pessoa agora salva realmente era. Vamos ler Efésios 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esses versículos nos mostram 3 séries de 3. É muito interessante e instrutivo estudar sobre o número 3 na Bíblia. No meu estudo do livro de Apocalipse, eu enfatizei o uso do número 7. No entanto, nunca me aprofundei nisso e não faço disso um passatempo. Há muito a ser dito sobre a estrutura numérica da Bíblia e eu creio que todos os números da Bíblia significam algo. E aqui vamos ver o uso do número 3. A Escritura diz em Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bem, os versículos que temos diante de nós contêm 3 coisas más e 3 coisas boas. Temos 3 forças opostas, o mundo, a carne e o diabo, nos 3 versículos que lemos. E temos 3 fatores da redenção, misericórdia, amor e graça, nos versículos 4 a 6. E nós temos um terceiro conjunto de 3 nos seguintes versículos referentes aos santos, que nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele e nos assentou com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, temos 3 séries de 3. Agora vamos estudar os 3 versículos que lemos, onde Paulo descreve a posição passada do crente neste mundo, que é idêntica à de qualquer pessoa não salva ainda. Mortos em nossos delitos e pecados. Paulo nos leva a dar uma olhada aos nossos dias antes da nossa conversão. Ele vai nos mostrar que éramos iguais a qualquer pessoa não salva, o que éramos antes de sermos salvos. Sabe, querido irmão, é bom nos lembrar disso. Eu creio que às vezes uma pessoa salva se torna um crítico daqueles que não são salvos e começa a julgar os incrédulos. Não devemos ser assim. Lembro-me que há muitos anos atrás, no meu primeiro pastorado, um homem aceitou a Cristo como seu Salvador. Ele era um homem doente por ter sido um fumante, um alcoólatra, um homem profano que tomava o nome do Senhor em vão, mas foi gloriosamente salvo. Ele aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal em uma reunião evangelística, mas sabe, imediatamente começou a olhar para os maus hábitos dos outros, esqueceu o que ele tinha sido, esqueceu o que tinha feito por tantos anos e quanto tempo Deus levou para quebrantá-lo e fazer com que voluntariamente se arrependesse, confessasse seus pecados e aceitasse a Cristo como Salvador. Tornou-se um crítico severo dos incrédulos e também dos seus maus hábitos.
Creio que às vezes devemos olhar para trás, para o nosso passado, para o que éramos antes de sermos salvos, e isso vai nos ajudar a entender a situação em que uma pessoa não salva vive hoje, morto em seus delitos e pecados. Quanto mais claramente vemos a imagem de nossa posição e condição que tínhamos antes de sermos salvos, mais vamos valorizar o que o nosso Deus fez por nós. O homem natural está morto, nasceu neste estado, e toda pessoa incrédula está espiritualmente morta. Deus advertiu em Gênesis 2,17 a Adão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Romanos 5,12 lemos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, o pecado e a morte vieram por Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram, e, portanto, com o pecado de Adão morremos, pois nenhum homem escapou do pecado. Por esta razão, a morte espiritual e física fazem certamente parte de cada indivíduo. Nas Escrituras, a morte nunca significa destruição, jamais. No entanto, no lugar onde a palavra morte aparece na Bíblia, acho que poderíamos substituí-la pela palavra separação, porque a morte, na verdade, é uma separação. Temos pelo menos 2 tipos de morte na Bíblia. O primeiro tipo é a morte física, ou a separação da parte espiritual do homem de seu corpo. Este é um tipo de morte. Em outras palavras, morte e separação podem ser sinônimos, pois se eu morrer hoje, o meu espírito e minha alma vão se separar do meu corpo. Há também o outro tipo de morte, a morte final e eterna, que é mencionada em Apocalipse 20 e é chamada de segunda morte. Mas aqui em Efésios 2:1, Paulo fala de outra morte, a morte espiritual. O homem não salvo pode estar mentalmente e fisicamente vivo e bem ativo em todos os prazeres deste mundo, mas está espiritualmente morto. Em 1 Timóteo 5,6 diz que aqueles que se entregam aos prazeres, vivendo, estão mortos. Pense nisso por um momento. Milhões de pessoas que dizem, isso é viver, que estão envolvidos em bebedeiras, sexo ilícito, dependências de drogas e tudo mais, estão dizendo que isso é vida. Como são tolos! Na verdade, estão espiritualmente mortos. Muitas pessoas que estão espiritualmente mortas também, às vezes, tentam viver a vida cristã. Eu conheci incrédulos quando eu era pastor que nunca nasceram de novo, mas que se esforçavam para obedecer a Deus, para guardar os 10 mandamentos da Bíblia, e não conseguiam. Imagine uma pessoa que vive de maneira indulgente e diz para si mesmo, isto é vida, e que de vez em quando vai à igreja, talvez no Natal ou na Páscoa, e tenta imitar alguns cristãos. Isso é uma grande tolice, porque todo ser humano nasce espiritualmente morto e vive como espiritualmente morto até que se torne participante da vida de Deus. Querido, ninguém pode viver uma vida para Deus antes de receber a vida de Deus. Deus nunca pede para a pessoa não salva obedecê-lo, porque essa pessoa está espiritualmente morta e não tem capacidade de obedecer a Deus. Na morte física, a função do corpo cessa. O corpo deixa de funcionar quando morremos. Da mesma forma que o corpo deixa de funcionar quando o homem morre, na morte espiritual, o espírito do homem não exerce funções para Deus. Da mesma forma que um corpo morto não pode funcionar, seu ouvido não ouve, não pode falar, não pode mover seus dedos e mãos, as pernas não podem apoiá-lo, etc. Assim, uma pessoa não regenerada, que está espiritualmente morta, não pode trabalhar espiritualmente para Deus. Pense nisso. Milhões de pessoas correndo e praticando esportes, indo a teatros, dançando e indo para lugares que praticam a iniquidade e dizendo, isso é vida, estamos tendo um grande tempo. Amigo, esse é um mundo de pessoas mortas. Eles estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Estão em um estado de intensa atividade física, mas enquanto não passarem da morte para a vida, eles estão separados de Deus. O Senhor Jesus disse em João 5:24, em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando alguém ouve a palavra de Deus e crê para a salvação na pessoa de Cristo Jesus, essa pessoa passa da morte espiritual à vida espiritual, mas até então permanece separada de Deus. Efésios 4:18 diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela pureza do seu coração. Agora existem 3 forças do mal que mantêm um homem não convertido neste estado de morte espiritual. A primeira delas, Paulo chama de mundo. Em Efésios 2:2 diz, segundo o curso deste mundo,
E aqui a palavra mundo pode ser traduzida como época ou era. O curso desta era é descrito para nós em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, onde Paulo escreve sob a orientação do Espírito Santo e chama de do presente século mau. A natureza da pessoa não salva responde ao curso desta era, ao presente século mau e ao Deus deste século, o Deus deste mundo, que é Satanás. Este mundo vil e ímpio em que vivemos não é amigo da graça que ajuda os pecadores a encontrar a Deus. Romanos 12:2 diz que os cristãos não devem tomar a forma deste mundo. Não devemos deixar o mundo nos moldar, nem fazer amizade com o mundo. Tiago 4:4 diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e João, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, nos diz para não amar este mundo nem as coisas do mundo. As pessoas não salvas seguirão o curso deste mundo e as tradições deste mundo, mas os cristãos devem se afastar do mundo. Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo 3 vezes no Evangelho de João. Amado, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Devemos amar a humanidade, pois em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Devemos amar os pecadores, mas não amar o pecado e tampouco o mundo. Infelizmente, em minhas viagens, encontro muitas pessoas que se dizem cristãs, membros da igreja, com uma Bíblia debaixo do braço, que estão dispostos a se envolver em coisas deste mundo, sexo ilícito, pornografia, divórcio, novo casamento e etc. Fazem parte deste mundo, parte do sistema mundano e se dizem crentes. O mundo não é amigo de Deus, não é amigo da graça e nunca fará nada para ajudar os filhos de Deus. Não tome a forma do mundo, não deixe o mundo te moldar. Essa é a maneira que andávamos no passado, não agora. Creio que é bom olhar para trás, para a vida que vivíamos antes de sermos salvos e compará-la com o nosso comportamento atual, para ver se houve uma mudança definitiva em nossas vidas. Se não, devemos sinceramente nos perguntar: será que eu realmente nasci de novo? Eu fui realmente salvo? O nosso tempo por hoje acabou. Eu gostaria muito que você pensasse sobre esta questão. Muito obrigado por ouvir o nosso programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.